Igreja fazendo banco, instituição financeira, será que pode um negócio desse? Faz sentido isso? Fica até o final que a minha posição pode te surpreender, viu? Mas eu não posso fazer isso sem antes colocar as traduções bíblicas para brigarem. Pois é, porque a passagem que isso lembra e a data na qual nós estamos, segunda-feira da Semana Santa, uma das coisas que geralmente é relembrada nesse dia é purificação do templo, vendilhões, mercadores. Cara, a tradução dessa passagem tem algumas complicações. As diferentes Bíblias trazem diferentes traduções refletindo essa dificuldade de trazer para a língua portuguesa o que está ali no grego e também no hebraico nesse caso. Então a gente vai ver qual que é o tradutor que faz um melhor serviço nesse caso, explicar os motivos, e quando a gente explicar os motivos, aí eu acho que fica um pouquinho mais claro para você o porquê que uma instituição financeira, no momento de culto litúrgico ou vinculado à igreja, talvez seja um pouco problemático. Ou talvez não, porque a minha posição você só vê no final e eu vou insistir, talvez te surpreenda. Antes disso, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, tudo isso é muito útil se você gosta de Bíblia, de teologia, e hoje é dia de rinha de Bíblia. As Bíblias que eu utilizo aqui para fazer a rinha de Bíblia estarão na descrição desse vídeo, então dá um pulinho lá caso você queira comprar uma Bíblia nova, caso você queira, enfim, ter mais uma Bíblia para comparar com as que você já tem em casa. Dito isso, vamos lá. A passagem em questão, que é a purificação do templo, ela aparece nos 4 evangelhos. Eu vou ficar aqui com o evangelho de Marcos e, em homenagem à Páscoa, estou usando Lindt de marca-páginas, olha só. Mas no evangelho de Marcos a gente lê aqui, para quem acha que a Lindt me patrocina, adoraria receber chocolate em casa, mas não é o caso. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, eu vou ler nessa tradução, que está na minha mão, depois eu conto qual é, mas provavelmente você já deve ter ouvido isso aqui, ó. Isso é Jesus dizendo: então ensinava-lhes, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós tendes feito dela um covil de bandidos. Em algumas traduções, salteadores. Em outras traduções, um covil de ladrões. E a palavra que a gente lê aqui é leston, que é um substantivo que serve para bandido, ladrão, salteador. Tem diferença entre essas coisas? Tem, e por isso que diferentes traduções usam diferentes palavras, tá? A palavra para ladrão, como aquele que furta, em grego é kleptes, e você conhece kleptomania. Então, quando a gente pensa naquele ladrão não violento, geralmente é essa palavra que vem associada. Inclusive, a palavra roubar, o verbo roubar, aparece nessa mesma passagem com esse mesmo radical, o mesmo da cleptomania. Então a gente associa muito roubar a ladrão e traduz essa passagem como ladrão. Quem faz isso? A NVI, a NVT. Se a minha memória não falha, a Bíblia de Jerusalém, a edição pastoral com certeza, todas elas traduzem dessa forma. O problema é que quando Jesus vai lá purificar o templo, e aí a gente vai entender a questão da instituição financeira, etc. Quando ele vai lá purificar o templo e ele usa talvez a sua maneira mais violenta de reprimir qualquer coisa que seja
todas as narrativas dos evangelhos, essa aqui é a passagem em que Jesus, de alguma maneira, é violento e é, portanto, a exceção. Nessa passagem, a palavra leston, ela provavelmente tem um papel importante, porque é a mesma palavra usada para os bandidos da cruz, que é a mesma palavra usada para salteadores violentos e até mesmo revolucionários, bandidos, que é um exemplo do tratamento desse tipo de palavra e desse tipo de contexto na literatura técnica. Você pode ir para Richard Horsley, Bandidos, Profetas e Messias. É um bom tratamento do tipo de bandidagem, que é uma bandidagem violenta, mas que às vezes não diz respeito a ser um fora da lei, simplesmente como alguém que vai roubar alguém. Mas às vezes a gente está falando aqui de líderes revolucionários contra o Império Romano. Então, a gente olha para essa passagem e pensa, será que Jesus está chamando os vendilhões do templo não apenas de gente surrupiadora, bandidos do colarinho branco, gente corrupta, da burocracia do templo? Ou será que Jesus está fazendo uma associação desses vendilhões do templo com bandidos absolutamente violentos? As Almeidas, as Bíblias Almeidas, entendem que a associação é com bandidos violentos. E por isso ela faz a tradução como salteadores. Salteador, embora não seja uma expressão corriqueira do nosso português usual, olha, polícia, polícia, corre atrás dele, ali, um salteador. Não é exatamente a expressão que a gente utiliza no português coloquial, mas ela guarda uma certa semelhança com o radical de assaltantes. É gente violenta ali envolvida. A palavra bandido, ela abarca uma conotação mais ampla de sentidos, tanto o salteador quanto o ladrão. E aí você vai encontrar a palavra bandido na tradução ecumênica da Bíblia e nessa tradução que eu acabei de ler também, que é a Bíblia das edições paulinas, o trabalho de coordenação de tradução do Matias Grenzer, professor de Antigo Testamento lá da PUC São Paulo, que na minha opinião é uma tradução bastante feliz, porque mantém a possibilidade de você jogar com os diferentes significados de quem são esses vendilhões do templo. O uso dessa palavra sugere que Jesus está se permitindo ser violento porque ele está diante de uma violência, de gente violenta, de gente que usa da sua condição social e de poder estar ali no templo para relações financeiras tão injustas que chegam a ser violentas porque colocam pessoas à beira da fome em nome da religião. Talvez associados com planos revolucionários também. Já é uma especulação mais longínqua. Mas o fato é que a associação que Jesus faz aqui é a seguinte: se você é um corrupto protegido pelo sistema religioso, você é um ladrão violento. Essa é a associação que Jesus está fazendo aqui. E a gente pode afirmar isso com certeza. E você pode dizer, como assim, Vitor? Jesus nem falou grego. Por que você está tão apegado a essa palavra em grego? Porque Jesus aqui está fazendo uma citação de Jeremias 7,11. E fazendo essa citação, quando você vai lá em Jeremias e descobre o que está escrito no livro do profeta Jeremias, a associação que Jesus está fazendo é com os adoradores de Baal, que matam, pilham, saqueiam, tem todo tipo de relação carnal indevida e depois vão até o templo para adorar Yahweh. E essa predição ali em Jeremias, essa denúncia ali em Jeremias, está relacionada à futura queda que o templo sofreria, porque afinal de contas o templo está sendo usado para quê? Para promover violência, então esse templo ele será destruído. Essa é a ideia do capítulo 7 de Jeremias,
que é o capítulo que Jesus está citando. E, portanto, a associação com gente violenta, do uso do poderio financeiro para promover violência, essa associação, ela está no texto. Por isso, ladrões, nesse caso, não faz muita justiça aquilo que Jesus está fazendo. Jesus age de maneira enérgica, porque esses manipuladores da religião estão usando o templo como esconderijo, como lugar seguro, covil, caverna. Aliás, a tradução ecumênica da Bíblia faz exatamente essa tradução, a caverna de bandidos, que é o lugar onde o bandido se protege, se esconde para não ser alcançado pelas autoridades. O templo está sendo usado como mecanismo de proteção de gente para obter recursos financeiros às custas de pessoas que vão passar fome com aquela atividade econômica ali. E, portanto, Jesus responde de maneira absolutamente enérgica, assim como Deus responde de maneira enérgica com Nadab e Abiú, com Ofni e Finéias, filhos de Eli, porque a manipulação religiosa é, para a Bíblia hebraica e no Novo Testamento confirmado por Jesus, a manipulação religiosa é um evento de abuso violento no texto. Por isso, no ranking de traduções, eu coloco bandido e salteador acima de ladrões. Talvez eu prefira bandido por ser uma palavra mais de uso corriqueiro pra gente e que pode remeter a essa possível violência, desde que a Bíblia contenha nas suas notas essa referência a Jeremias 7,11, que você possa mesmo identificar na nota de rodapé e voltar em Jeremias e ver o contexto do que é que Jesus está citando. Então, o uso de bandido talvez seja melhor nesse sentido. O uso de salteador, a maioria das pessoas não sabe direito o que é salteador e talvez não faça essa associação com um tipo violento de roubo, que não é meramente um furto, que não é meramente uma corrupção, algo por baixo dos panos. Eu acabo preferindo bandido. Nesse caso, eu fico em primeiro lugar com a tradução ecumênica da Bíblia, da editora Loyola. Em segundo lugar, eu fico com essa aqui que eu li para vocês, que não é muito conhecida, né? A Bíblia das edições paulinas. Em terceiro lugar, eu fico com as Almeidas. João Ferreira de Almeida, etc. Depois disso, eu fico com Bíblia de Jerusalém, edição pastoral, para mim, as menos felizes nesse sentido. NVI, NVT, Jerusalém, pastoral. O que pode salvar uma Bíblia dessas é a nota de rodapé, que no caso da pastoral é okzinha, ela ajuda a explicar um pouquinho do contexto. Jerusalém é bom, tá? E a NVI, se você tiver uma Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que eu sempre indico por aqui, às vezes o cara fala assim, nossa, mas tem muita informação na outra Bíblia de Estudo tal, e a Thomas Nelson a nota é menor, mas e a qualidade das notas da Bíblia de Estudo? Nesse caso aqui, deixa eu mostrar para você o que a Bíblia de Estudo faz. Eu deixei marcado aqui, é muita página, deixa eu virar. E olha o que diz aqui, olha, citação de Jeremias 7,11. Covil ou caverna, ladrões, mesma palavra usada em 15:27 para descrever os que foram crucificados com Jesus. A citação de Jeremias 7,11 conecta os comerciantes, assim como as autoridades do templo que permitiam suas ações, à geração de Jeremias, cuja hipocrisia violenta profanou de tal modo a adoração ao Senhor, conforme comentário no versículo 3, tem mais um, que ele entregou seu templo à destruição. Para o Senhor Jesus, o desprezo da época em relação aos propósitos de Deus representava uma rebelião similar, a qual levaria semelhantemente à destruição do templo. É espetacular essa nota.
E é por isso que eu indico tanto a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Sem te levar para os debates lexicográficos de como traduzir uma determinada palavra, que eu sempre digo por aqui, tradução de palavra não é o que está no dicionário, é o que manda o contexto. Sem fazer toda essa, como é que eu posso dizer, pesquisa tão aprofundada, em uma nota ela te ajuda a entender todo o contexto e te diz o que está acontecendo aqui. Então, quando eu indico a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, nem sempre ela vai ter as notas maiores, mas com muita objetividade ela te trouxe a melhor informação disponível para você compreender essa passagem em questão, tá? Por isso eu gosto tanto dela. Isso acontece com muita frequência. Lembrando que quando eu faço aqui uma rinha de Bíblia e faço top, você pode perceber que diferentes passagens são vencidas por diferentes traduções a depender da perícope que a gente está lendo. Por isso é tão importante você ter mais de uma Bíblia para compará-las. E uma boa parte dessas traduções que eu trago para cá está disponível, uma boa parte está disponível gratuitamente na internet, você não precisa comprar. Caso você queira ter uma versão impressa tal, cara, aqui na descrição tem um link. Esse link vai para a Amazon e eu ganho uma pequena comissão. É o mesmo preço que você pagaria na Amazon normalmente, mas se você encontrar mais barato em outro lugar, compra em outro lugar, não tem problema absolutamente nenhum, tá bom? E você pode gratuitamente acessar essas traduções, mas leia mais de uma tradução. Quando tiver diferença de tradução entre uma e outra, dá uma olhadinha em Bíblia de Estudo, em comentário. Ajuda bastante você a se localizar, a entender por que essas traduções estão um pouco diferentes. E às vezes isso muda a maneira como a gente olha para o texto. Nesse caso aqui, especificamente hoje, segunda-feira da Semana Santa, quando a gente lembra a purificação do templo, a gente começa a entender que, primeiro, para o templo estar purificado, é necessária uma conduta ética dentro do templo, que tem tudo a ver com a teologia sacerdotal do livro de Levítico, que conecta código de santidade à purificação, rituais de purificação, etc. Então, a nossa prática religiosa, para ser pura, precisa ser ética. Isso a gente já saca de uma passagem como essa. Agora, mais do que isso, a gente começa a perceber que a atitude drástica, excepcional de Jesus corresponde a uma percepção drástica que ele tem do que está acontecendo. Não é só um roubinho, não. Corrupção dentro do sistema religioso, Jesus equivale com um ato violento e idólatra também. Num dia como hoje, a gente ter noticiário de que uma igreja está abrindo um banco, essa passagem é especialmente relevante. E aí, eu preciso dizer para vocês, é lícito isso acontecer? E eu vou falar para você assim, depende. Ah, agora você me surpreendeu, Vitor. Como assim depende? Veja, aqui eu vou colocar o meu eu, jornalista econômico, que foi editor de economia. Nós estamos em 2025, cara, 15 anos atrás. Faz muito tempo que eu fui editor de economia de jornal, tá? Mas eu vou colocar o meu eu jornalista econômico com a cabeça para funcionar, tá bom? Por que eu estou dizendo que depende, depois de ter feito toda essa explicação de que os vendilhões do templo, na percepção de Jesus, são bandidos violentos? Pelo seguinte, existe uma maneira de lidar com crédito que uma associação religiosa pode se envolver sem que isso seja uma corrupção que usurpe da pessoa o direito que ela tem de sobreviver e de viver bem. O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu deixar isso um pouquinho mais claro e mais fácil do que eu estou querendo dizer. Olha só. O problema é você fazer do templo um comércio às custas da comida, do bem-estar da pessoa mais pobre. E fazer com que uma classe enriqueça
protegida pelo sistema religioso, pelo covil, pela caverna, como diz a Tebe, né, a tradução ecumênica da Bíblia. Esse é o problema, tá? Então, instituições financeiras geralmente fazem isso, especialmente no Brasil, que a taxa de juros ela é absolutamente pesada, perniciosa, alta, abusiva, tá? Entretanto, no Brasil, com essa taxa de juros base muito alta e o spread que as instituições financeiras, quando emprestam dinheiro para pessoas, em especial pessoas mais pobres, é ainda maior e mais abusivo por N motivos. Eu não vou entrar aqui em pormenores, em detalhes. Existem motivos para esses juros serem tão altos, às vezes abusivos. Rotativo de cartão de crédito, cheque especial, meu Deus, não entre nessas coisas, por favor. Jamais atrase a fatura do seu cartão de crédito e não use o cheque especial que o seu banco disponibiliza para você. Não use. Assim, eu sei que às vezes é impossível evitar, mas a recomendação que eu te dou, não use. É um juro abusivo. É um juro absolutamente abusivo. Dentro desse contexto, empreendedores de grande porte conseguem fazer empréstimos com uma instituição financeira com juros abaixo do mercado. Nos bancos de fomento mais variados, mas principalmente no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. No BNDES, você consegue fazer empréstimos numa taxa de juros pequena, menor do que aquela que está sendo praticada no mercado. A inflação come o dinheiro dos outros, mas não come o seu, que pegou o dinheiro emprestado num lugar e vai devolver com juro muitas vezes negativo no BNDES. Mas quem tem acesso a isso? Cara, quem tem acesso a isso é uma classe privilegiada, que tem acesso a esse crédito do BNDES. Tá. Entenda isso. Uma instituição religiosa que tenha uma instituição financeira que empresta dinheiro para quem não consegue pegar, não é um empreendedor grande. Vamos dizer, mulheres que queiram financiar os seus próprios negócios para poderem se desenvolver mais. É o que a gente chama, tecnicamente na economia, de microcrédito. A gente sabe que mulheres são mais responsáveis com dinheiro e com o pagamento de dívidas. E então, existem instituições financeiras que fornecem crédito com juro subsidiado ou abaixo do praticado normalmente para essas mulheres desenvolverem seus próprios negócios. Por exemplo, é um nicho. Existem outros nichos de bons pagadores que você pode fornecer pequenas linhas de crédito com juros bem abaixo. E sendo assim, você estimula a economia e estimula o desenvolvimento de uma determinada região. Muito tempo atrás, um banco privado que fazia isso no Brasil era o ABN/Real, que foi comprado pelo Santander. Esse tipo de programa foi extinto. Mas o Real, ABN, Amro Bank, né, ele trabalhava com essa ideia de microcrédito, com juro baixo. Separado do nome igreja, separado do culto no domingo, uma instituição religiosa pode, sim, dentro de um contexto local e de fomento da economia local, se essa instituição religiosa tem suficiente força para isso, iniciar um trabalho de distribuição de crédito e, portanto, de renda e fomento de atividade econômica regional com um juro que seja abaixo do praticado pelo mercado. E, portanto, o que você está fazendo é com que as pessoas consigam alavancar os seus negócios pequenos. E o efeito econômico disso é o inverso daquele efeito de, como é que eu posso dizer, tirar o dinheiro do pobre. Tá? É o efeito inverso. Então, existe maneira de você, dentro de um contexto religioso,
porque o religioso é bom pagador, porque ele está sendo discipulado, porque ele está apresentando projetos econômicos que façam sentido. Existe forma disso não ser pernicioso. Dá para fazer. Então, eu estou elaborando aqui um cenário no qual essa elaboração é legítima. Pode haver outros cenários? Pode ser que haja outros cenários. Então, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto aqui é: alguém está enriquecendo com essa instituição financeira ilegitimamente? As pessoas pobres que estão fazendo uso dessa instituição financeira, elas estão ficando mais pobres por causa dela? É essa conta que a gente precisa fazer. E aí a gente separa isso do culto, a gente separa isso do nome da igreja. Por quê? Porque culto e igreja é uma coisa. Instituição financeira é outra. E fica mais prudente. Vitor, ainda assim é arriscado. Concordo. Mas microcrédito é uma boa ideia. E boas ideias não precisam ser sempre bancadas pelo Estado, quando o Estado, muitas vezes, privilegia quem não deve. E boas ideias não precisam ser sempre patrocinadas e bancadas pela iniciativa privada que visa lucro. Às vezes a sociedade civil, e uma instituição religiosa faz parte disso, pode identificar uma oportunidade e abençoar gente que não estaria sendo abençoada se essa instituição não estivesse fazendo isso. Então, o que eu vou dizer? Às vezes é bom suspender juízo e entender o que está sendo feito, em cada caso. Uma coisa é um banco que está sugando o dinheiro de todo mundo. Uma dessas empresas de financiamento que o juro é ainda mais alto que banco. Outra coisa é uma cooperativa de crédito. Outra coisa ainda é uma iniciativa de microcrédito regional. Existem modelos. Qual o modelo que está sendo feito? Então a gente alia conhecimento bíblico com política pública baseada em evidência. Tá? E aí a gente faz as coisas com parcimônia, de um jeito parcimonioso. A gente não sai chicoteando todo mundo logo de cara. Vamos entender o que está sendo feito, tá bom, pessoal? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.